Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30, vamos caminhar com Jesus? E aí, pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui hoje fazendo a nossa live no horário habitual, né? Sem nenhuma surpresa. Tá raro isso nos últimos dias, né, pessoal? Tá difícil. Tá complicado de manter as coisas, mas eu tenho tentado, né? Vamos lá, vamos agora esperar os nossos minutinhos habituais, né? Enquanto isso a gente conversa, fala alguma coisa, né? A gente está nas atividades, né? Nas condições aí de resolver as coisas, tentando sempre fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, né? A gente estou atualmente ordenando melhor as coisas no trabalho para ver se eu ganho mais tempo. E aí eu consigo fazer as coisas mais ordenadas, né? Nas próximas, mais tardar até quarta-feira, eu estou com o canal do YouTube em dia, tudo que eu tenho na live aqui eu terei lá, né? Semana que vem eu talvez tenha problemas em 2 dias na semana que vem, eu tenho que ver direitinho, né? Por conta das atividades na paróquia. Essa vida de ser diácono é puxada mesmo, a gente acaba tendo que fazer atividades gerais, né? Coisas em geral, mas é assim mesmo, faz parte, né? Eu vivo falando para as pessoas que o papel do diácono ele é um papel muito claro, né? O diácono é uma pessoa que tem uma vida absolutamente normal no mundo e que tem o dever também, não o dever, né? Vamos dizer, o compromisso de cuidar de uma comunidade religiosa. É uma paróquia, normalmente, mas pode ser uma comunidade diferente, pode ser uma comunidade eclesial de base, né? Aí depende do diácono, né? E cada vez mais vocês vão ver que eu falo só diácono, eu não falo mais diácono permanente, né? Porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu leio sobre diaconato, eu vejo que o diácono é o diácono permanente, né? Ah, Bernardo, mas tem aqueles diáconos que vão ser padres. Sim, esses são os diáconos transitórios, né? Eles algum dia deixarão de ser diáconos para ser padres, né? Na verdade, eles acumulam função, mas acaba que muda mesmo, vira padre. Então, nós que somos diáconos, somos o que o povo chama de diácono permanente. Mas, para mim, é só diácono. Se você pegar os diáconos iniciais, as diaconisas iniciais, são pessoas que, como eu, tinham as suas atividades e que faziam mais um compromisso com a igreja, né? De certa forma, isso tem um pouco a ver com a reflexão de hoje, né? Essa reflexão é uma reflexão que é interessante, pelo menos eu planejo fazê-la de forma interessante, mas vamos ver, né, como é que fica. Então, uma coisa que eu estava até comentando outro dia com a minha esposa é que a live é muito estranha, porque às vezes a gente tem 2, 3, 4 pessoas que assistem a live na hora da live. Mas como eu deixo ela no Instagram, às vezes 10, 15, 20, 30 pessoas assistem no Instagram fora de hora, né? Então eu brinco até que não deveria mais nem chamar de live. Mas como eu não sei outro nome para isso, eu mantenho o nome de live, né? E acho também que a questão não é se as pessoas estão na hora ou fora da hora. É importante que as pessoas reflitam sobre isso, né? Já preparei a homilia de domingo e acho que vai ser uma reflexão também interessante, né? Bom, está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas.
Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão, mas não percebe a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa eu tirar o cisco do teu olho, quando tu não vê a trave no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então poderás enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão. Da salvação. Esse evangelho, ele tem duas partes, dois momentos que a gente deve pensar sobre eles. E esses momentos, eles não são, vamos dizer, absolutamente separados. Eles guardam uma relação. Uma questão é a questão do cego, que guia o cego, e a outra questão é da hipocrisia. Então, vamos trabalhar um pouco, vamos refletir um pouco sobre essas realidades. A primeira realidade, a realidade do cego que guia um cego. Né? Jesus era um homem, assim, quando fazia as suas parábolas, a parábola ela não tem explicação. Toda vez que tem uma imagem figurada que Jesus não explica, é uma parábola. Toda vez que você tem uma imagem figurada que Jesus explica, é uma alegoria. E aqui é uma parábola. Mas as parábolas de Jesus, elas eram parábolas muito palpáveis. Elas eram muito dentro da realidade daquele povo. Dentro da realidade muito concreta. Ele não ficava fazendo exemplos assim complicados. E esse é muito claro. Pode um cego guiar outro cego? Né? A gente vê isso, às vezes a gente vê nas ruas da cidade uma pessoa cega que pede ajuda para atravessar uma rua, uma coisa dessa, gente que está enxergando ajuda a pessoa. Né? Mas, e se os dois forem cegos? Como Jesus fala, os dois vão cair num buraco. Mas, Bernardo, e agora? Eu tenho que ter alguém que me siga. Perfeito. E é muito gozado que Jesus completa isso dizendo assim: o servo não é maior que o Senhor. Mas todo discípulo bem formado será como o mestre. E aqui eu acho, então, que a gente já tem que começar a ter um certo cuidado. Porque no ambiente de igreja é muito comum o pessoal falar, não, porque a pessoa tem que ser formada. A pessoa tem que ser bem formada, bem preparada. Tá. Mas a gente tem que entender que o que Jesus está falando aqui não é o que a gente está falando. Né? Na verdade, acho que é muito importante que a gente entenda que nós todos somos, de certa forma, cegos. Talvez alguns sejam mais cegos que os outros, mas nós não somos pessoas que têm visão. Bernardo, eu não estou entendendo. Vou explicar. Jesus aqui está falando, pelo menos no meu entender, que a gente precisa ser guiado na direção dele. Nós queremos ir na direção dele. Nós temos o desejo de ir ao seu encontro, mas nós temos dificuldade de encontrar o caminho. Por que nós temos essa dificuldade? Porque nós somos cegos. Existe, sim, formas que nos ajudam. E essas formas que nos ajudam,
acima de tudo, são baseadas na nossa fé. Porque, na verdade, nem tudo pode ser explicado. Nem tudo pode ser compreendido de forma absolutamente racional. O que não nos impede de caminhar. O que não nos impede de seguir ao encontro de Jesus. E dito isso, a gente tem que estabelecer uma relação. Por quê? Porque, posto que nenhum de nós é absolutamente, então é necessário que nós tenhamos alguém que nos guie. Eu estou aqui tendo que pôr o carregador, porque ele deu um alerta de 15%. Só eu pus o carregador, vamos ver se dá conta. Bom, e agora, pessoal? O que a gente faz? A gente vai estudar. A gente vai se preparar. Meu irmãozinho já está falando, não entendi. O que acontece? Como é que eu chego a Jesus? Como é que eu vou chegar lá? Será que basta eu rezar Pai Nosso, Ave Maria? Será que basta eu fazer assistência social? Eu não posso dizer que isso não é suficiente, mas isso não me parece suficiente. Porque se bastasse uma coisa, bastava uma e todo mundo saberia que essa uma faria uma única coisa. A verdade é que a gente não sabe muito bem qual é o caminho. Então, qual é a nossa solução? Bom, se um cego não pode guiar um cego, talvez um conjunto de cegos possam encontrar um caminho. E aí é que mora o grande problema. Porque cada vez mais as pessoas querem viver uma fé individualista. Eu conheço bem a doutrina, então não preciso que ninguém me explique nada. Não, porque eu conheço o padre fulano ou o diácono cicrano e eles sabem tudo, então eles vão me guiar. Um cego não guia outro cego. E se alguém realmente enxergasse, seria tão bem formado quanto o mestre, e nenhum de nós é. Mas eu posso sim buscar as várias fontes de iluminação. Eu posso... Oi, Caio, boa noite, paz e bem. Eu posso buscar a Sagrada Escritura. Eu posso buscar os documentos da igreja. Eu posso buscar as homilias, as reflexões, as lives, os livros. Eu posso buscar a oração, seja individual ou, melhor ainda, em grupo, seja uma oração mais contemplativa, como um terço, seja um grupo de oração. O que não dá é para a gente achar que a gente vai chegar lá sozinho. Ou que basta uma ou duas pessoas para nos guiar nessa caminhada. E aí é que eu acho que é interessante, que é a ideia do seguinte, é a ideia do cuidar. Eu devo me preocupar em cuidar das pessoas que talvez não estejam tão bem quanto eu. E as pessoas que estão melhor que eu devem se preocupar em cuidar de mim. Mas aí a gente tem que tomar cuidado para não cair no outro problema, que é a hipocrisia. Algumas pessoas apregoam para si um conhecimento que não tem. E que sabem que não tem, mas usam de palavras, usam de fórmulas, né, de falar, de se expressar, para dizer que tem. Ou algumas pessoas que se colocam como os guardiões da fé, mas que não seguem as bases da fé. Ou aqueles que se colocam como os guardiões da moral, do conhecimento, os puros e impolutos, mas que na verdade escondem pecados terríveis. Aliás, eu sempre ouvi isso, mas é uma verdade muito grande. Cuidado com as pessoas muito escrupulosas.
elas escondem pecados terríveis. Cuidado com as pessoas muito rígidas, muito ali na regrinha. Elas têm insegurança do que fazem. Como diz o Papa Francisco, cuidado com os padres muito rigorosos. Eles mordem. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com essa hipocrisia que existe na igreja, que alguns apregoam para si direitos de julgar a todos. E costuma cobrar das pessoas coisas ínfimas. Ali aquele detalhezinho. Ah, você fez uma oração pós-comunhão de quanto tempo? Foi pouco essa sua oração. Você fez isso, fez aquilo. A sua contrição está perfeita. Você realmente odeia o pecado, você realmente renega a possibilidade de pecar. De fato, ninguém pode dizer que está determinado a não pecar mais, porque isso é contra a nossa própria natureza. Talvez você possa dizer que você vai tentar não pecar com todas as suas forças. Mas você não pode afirmar que você está determinado a não pecar mais, porque você está mentindo. Você vai pecar. Você pode tomar todos os seus cuidados, todos os seus esforços, fazer tudo que você pode para enfrentar os pecados, principalmente aqueles que são frequentes na sua vida. Mas você não pode negar a sua natureza. A natureza de todos nós é que nós somos pecadores. Do mesmo jeito que nós somos cegos. E o que a gente tem que entender é que não é o pecado que nos define. O que nos define é o amor de Deus. Não é a nossa cegueira que nos define, e sim a disposição de caminhar ao encontro de Jesus. Sabe, Jesus nunca cobrou das pessoas um absoluto. Ou você faz isso, ou você não me segue. Não. Ele chamava as pessoas. Ele oferecia caminhos. Porque ele sabe que nós não temos como chegar lá por nós mesmos. Mas nós temos como chegar lá juntos. Essa talvez seja a coisa mais importante. Um cego não é capaz de guiar outro cego. Mas se esses cegos forem muitos, estiverem todos unidos, de braços dados, eles podem chegar lá. E até nesse caso, se um ou dois forem cair no buraco, como eles estão todos de braços dados, os outros os segurarão. Os outros terão condição de segurá-los, não permitir as quedas e até retirá-los de lá. Porque mesmo nós que somos cegos, nós podemos cuidar um dos outros. Mais importante aqui do que o entendimento, a formação, a capacidade, é o compromisso com o cuidado, o amor que você possa ter com o seu irmão, com a sua irmã, seguir junto na caminhada com ele ou com ela. Isso vale mais do que você pensa. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Amanhã a gente vai fazer uma outra reflexão, né? Provavelmente eu farei uma reflexão amanhã às 19h30, né? Não, provavelmente não. Farei uma reflexão amanhã às 19h30, tá? E aí a gente conversa mais. Vou me despedir porque a minha bateria já está quase acabando e eu quero subir essa live para que outras pessoas possam assistir. Antes de me despedir, vou deixar a mina bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Intercessão de Tomás de Aquino, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. A gente se vê amanhã. Até lá, que a alegria do Senhor seja a vossa força. 19h30 amanhã. Beijos e bênçãos.
Tchau, tchau.